Como bem disse um famoso filósofo, uma frase que ficou assim super famosa: conhece-te a ti mesmo. Mas eis que eu percebi que quanto mais eu me conheço, mais faz sentido uma outra frase que diz assim: só sei que nada sei. Oi, gente, se você não me conhece, eu sou a Rose, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda neste canal. No vídeo de hoje, eu queria falar para vocês sobre um dos meus assuntos favoritos, que é sobre o autoconhecimento. É este assunto que veio fazer mais sentido para mim depois de, acho que uns 5 anos para cá. Até então eu achava que autoconhecimento era algo sobre saber o que eu gostava, com quem eu queria estar, qual roupa que eu gostava de usar, para depois eu entender que o negócio é muito mais profundo do que eu estava imaginando. Pois bem, mas esse vídeo eu já fiz outros falando sobre a importância do autoconhecimento e tudo mais. E realmente eu vejo como algo fundamental para quem quer viver uma vida melhor, quer expandir a consciência, enfim, é o autoconhecimento mesmo. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês algumas ferramentas que eu utilizei, que eu utilizo e que muito me ajudam neste processo de autoconhecimento. Eu mesma já criei um mini curso, um curso rápido para quem quer ali, né, se aprofundar no autoconhecimento, mas eu também uso algumas ferramentas. A primeira delas é uma ferramenta que eu amo muito e só de uns anos para cá que eu comecei a entender melhor como utilizar, que é o mapa astrológico. Gente, eu sou fissurada em astrologia, amo muito, mas sou totalmente leiga, tenho vontade de estudar, mas eu sei que é um caminho que quando eu começar a trilhar vai ser mais complexo, eu vou querer estudar mesmo ali e no momento eu estou em outros projetos, mas enfim. Desde quando eu era adolescente, sempre amei astrologia, e aí eu tinha acesso a revistinhas, era só que eu tinha acesso de astrologia, era isso, gente, revistinhas com previsões e tal, e eu já lia, e aí lia sobre o meu signo, eu sou ariano, signo de Áries, e eu me sentia aquela pessoa assim pra frente e tal. Só que aí depois de um tempo começou a cair algumas fichas pra mim, porque eu sou do signo de Áries, mas eu não sou brigona, eu sou da paz. Eu sou impulsiva, como é uma característica desse signo, mas muita coisa que falam do meu signo, gente, muito pelo contrário, eu fujo de briga. Totalmente ao contrário, né, desse arquétipo que é o signo de Áries. E aí depois, né, de um tempo eu fui entendendo, fui lendo, pesquisando sobre o mapa astrológico, aí eu fui entendendo que nós não somos o nosso signo, nós somos um mapa inteiro. Daí eu lembro que eu fiz alguns mapas gratuitos, né, em sites, depois cheguei a pagar em um, acho que foi o Personário, não me lembro o nome do site. Até que eu fiz, muito bom, né, esse que eu fiz lá, pago, porque até então eu não consigo pagar, assim, um astrólogo, né, porque, na verdade eu nem pesquisei, gente, o preço, mas imagino que uma pessoa séria vai ter um valor ali mais alto, e tem que ter mesmo, porque é um trabalho muito difícil, né, não só projetar o mapa astral, qualquer aplicativo consegue fazer hoje em dia, mas fazer uma leitura ali mais certeira e séria e tudo mais, enfim. Então sempre procurei esses sites para pagar mesmo. E no ano passado eu encontrei um site que chama Astrologia Luz e Sombra, de uma astróloga chamada Cláudia Lisboa. E eu já tinha gostado do personagem, mas o dela veio mais claro, mais organizado e tudo mais. Tinha uns vídeos lá explicativos, né? Mostrando como fazer a leitura do mapa, e enfim. E aí, gente, de uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu tô falando bem aleatório, eu não lembro o tempo. Mas de pouco tempo pra cá eu comecei a entender realmente o mapa astrológico como ferramenta de autoconhecimento e como ferramenta de cura. E aí eu comecei a ler e, por exemplo, a entender traços da minha personalidade por exemplo, existe um aspecto lá no meu mapa que mostra que como é que eu posso explicar? Sou muito volúvel nos relacionamentos, então isso agora não é mais, tá, gente? Mas na adolescência era assim, então eu namorava, aí não demorava nada, eu me cansava, queria outra aventura, aí que se você conhece o signo de Áries, você vai falar, típico de uma ariana, mas não era isso, era um outro aspecto lá no meu mapa que falava isso, porque eu procurava aquela emoção, e aquela também tem uma coisa mental, tem um lua em gêmeos e tudo mais, e aí, eu não que eu tenha me sentido culpada, mas depois que eu comecei a ler e a entender, eu pensei, nossa, eu era exatamente desse jeito, né? Eu não me prendia nas relações, mas ao mesmo tempo eu sempre estava em um relacionamento sério. E aí eu comecei a entender, falei, nossa, né?
Olha só, eu me perdoo por isso. Não que eu me sentisse culpada, mas talvez em algum nível ali na minha mente existia alguma culpa sobre esse jeito de ser. Enfim, então, ao fazer uma leitura mais apurada ali desse mapa, você consegue, né, refletir sobre aspectos seus, de como foram ali na infância, na adolescência e tudo mais, e como é hoje em dia ainda. E aí direcionar mesmo as energias. Eu acredito que o mapa astral, e mesmo quando os astrólogos eles trazem ali previsões, né? Eu assisto muito vídeo assim, mas eu entendo que são previsões relacionadas à energia, a energia do momento, o que o céu está trazendo de energia, o que a gente pode fazer com isso, sabe? É isso. Às vezes tenho que me conter em uma determinada situação, ou tenho que me expandir mais, me voltar para dentro. E aí o nosso mapa, ele é como eu falo, é um mapa, ele é um guia de como a gente pode viver. E não acho que tem mapa bom, ruim, signo bom, ruim. Eu achava meu ascendente muito ruim, Capricórnio, que eu, nossa, mano, por isso que eu sou chata, responsável demais no trabalho. Tem que ser responsável, mas às vezes eu achava que eu exagerava. E aí hoje eu não vejo mais assim, entendeu? Eu vejo que sou eu, ali a minha personalidade, essa que eu vim aqui pro mundo, né, da forma como eu vim me expressar, mas que eu posso mudar e que eu posso usar o mapa astral meu favor, não, é o meu favor, tá certo. Posso usar o mapa astral ao meu favor. Bom, outra ferramenta de autoconhecimento é o mapa do desenho humano. Gente, esse eu nunca tinha ouvido falar, eu meio que caí de paraquedas nessa ferramenta. Na verdade, eu nem me lembro por que foi que me apareceu, mas como eu sou adepta à numerologia, tudo que possa lhe trazer algum tipo de evolução, e como eu gosto muito de ler, então eu gosto desse tipo de material, apareceu pra mim esse do desenho humano. Como eu falei pra vocês, eu não conhecia, e gente, nossa, quando eu li, falei, nossa, vieram coisas que eu sei sobre mim, mas ditas de uma forma que eu nunca tinha lido, ninguém nunca tinha me falado, e que fizeram todo sentido, e hoje em dia estão me ajudando a direcionar a minha forma de ser, minha forma de pensar muito melhor. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês esse mapa que foi feito pra mim, porque eu não vou saber falar muito sobre ele. Não soube falar tanto da astrologia também, né? Mas como eu entendo um pouquinho mais, no final, então eu vou mostrar pra vocês. E aí também a gente tem várias ferramentas, como eu falei, tem a numerologia, tem a terapia, várias terapias. Aí agora eu tô fazendo a terapia convencional e eu vejo como uma importante ferramenta de autoconhecimento total. Às vezes eu fico falando algumas coisas com a terapeuta, depois que acaba a terapia, na semana vai caindo tantas fichas pra mim, aí eu vou me tocando, sabe? Eu vou me conhecendo mais mesmo. E vai fazendo mais sentido, porque o que acontece? Nós vamos sendo formados ali, a nossa personalidade, não é só, por exemplo, pelos signos do céu, do jeito do dia que você nasceu, ou então meu jeito de ser, a minha natureza. Isso também, mas também tem aquelas coisas, aquele apanhado de coisas ao nosso redor que a gente não tá enxergando, mas tá aqui, né? Formando aqui a minha energia, que eu peguei de outras pessoas, de expectativas dos outros, e aí eu lacei, às vezes a gente sai misturando, será que é isso que eu quero mesmo, será que não... Entendeu? Então você, quando você se autoconhece, é o poder, gente, autoconhecimento é poder, eu acredito muito nisso, de você pegar, assim, as rédeas da sua vida, sabe? Mesmo por mais que você seja, eu entendo de lei de atração, eu sei física quântica e tal, mas se você não se autoconhecer, não vai adiantar nada, a gente vai acabar direcionando as energias de uma forma que talvez não vai fazer sentido, né? Então, por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante. Então, outra ferramenta é o tarô, que eu tô estudando também. Tá, então eu falei da terapia lá, pra mim faz todo sentido, tem me ajudado. E aí também tarô, mas o tarô ainda estou estudando ainda. E a pessoa, a minha mentora maravilhosa, Bárbara Moreira, Fessora, ela se chama assim, gente, a nossa Fessora, que eu estou fazendo o curso dela. O tarô, ele é bem voltado mesmo para o autoconhecimento, porque ele vai fazendo a leitura das energias ali do momento e tudo mais, e aí isso vai me ajudar a me conhecer, como é que eu tô naquele momento, como é que eu tava, enfim, maravilhoso também. Mas, não menos importante, queria falar para vocês nesse apanhado todo, né, eu sei que eu falei é, muito superficialmente, mas como eu falei para vocês, eu não sou especialista nesses assuntos, mas são ferramentas, estou compartilhando com vocês ferramentas que me ajudaram e quem sabe possa te ajudar também. Mas eu queria falar por último, antes de mostrar ali o mapa do desenho humano, é que a ferramenta mais importante de autoconhecimento é a autoobservação, é a gente se autoobservar. E um adendo aqui,
Muitas vezes, quando você se auto-observa, se você ficar atento ali aos seus pensamentos, ao que está acontecendo ao seu redor, você vai perceber que uma ferramenta de autoconhecimento também é o outro. O outro. Porque o outro, aquela pessoa que está ao seu redor, né, os mais próximos ali, sendo da família ou não, eles são reflexos nossos, né? Então, na verdade, o outro sou eu, né? Então, tudo aquilo que está acontecendo e que está me incomodando, que está me deixando feliz, que está vindo do outro, ali é um reflexo seu. Então, eu comecei a parar para prestar atenção nisso, no que está incomodando naquela pessoa. Por que está me incomodando aquilo? A maioria das vezes a pessoa não está me fazendo nada diretamente, mas tem algumas coisas ali que estão me incomodando, estão me tirando do sério, estão me chateando. Por quê? Será que é alguma coisa em mim que eu tô reprimindo, né, em algum modo? Ou será que é alguma coisa que eu queria ser daquele jeitinho e eu não tô sendo? Então eu comecei a reparar nisso. E aí o que que eu faço, gente? Eu faço anotações, né? É uma ferramenta também você escrever sobre si mesmo, escrever sobre os acontecimentos. Faço anotações e aí às vezes, por exemplo, eu vou lá descrever algum acontecimento, alguma coisa que tá me deixando indignada relacionada a outra pessoa. E aí depois, quando eu vou olhar, né, um dia depois ou alguns dias depois, eu leio de novo e falo, nossa, aquilo não fez sentido mais, não faz mais sentido. Ou então eu penso assim, ah, é porque eu pensei isso aqui porque eu estava me sentindo assim na hora e não identifiquei. Eu identifiquei só a pessoa, é você. E não era a pessoa, era eu. Eram os meus sentimentos que não estavam sendo trabalhados ali. Então o outro, né, a partir da nossa observação também é ferramenta de autoconhecimento. Bom, vou deixar o videozinho no final. Vejam aí como é que é esse mapa do desenho humano. Bom, gente, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Olha o mapa humano. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Eu acho que eu fiz ele em 2023, se eu não estou enganada. Deixa eu passar aqui a introdução. E aí aqui no começo ele tem toda uma explicação, tá vendo? Então aqui, gente, ele vai falar muito sobre questões energéticas do meu corpo, né? Aí ele fala aqui, ó, o que que é essas informações lá do desenho humano, de acordo com os dados, né, que eu passei para eles na época. E aí vem aqui, ó, o fluxo energético humano, eles vão... Gente, eu não conhecia nada disso, nada. Eu confesso para vocês que quando esse mapa, esse desenho humano chegou para mim, na hora eu li, mas eu não li lá com tanta vontade, não. E aí, no final do ano passado, eu li novamente, né? Deixei guardado e fui ler novamente e caíram um monte de ficha, né? Eu realmente fui dar vazão para aquilo. Então, aqui eles fazem, tá vendo isso aqui que é o chamado desenho humano. E aí, nas próximas páginas, aqui vem a explicação já aqui no comecinho, gente, ó. Tipo áurico, estratégia, que isso aqui eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, ó, esperar pelo convite. Depois eles, aqui o mapa veio explicando o que seria isso, né? E ele, pelo que eu percebi, né? Pelo que eu entendi, ele tá muito relacionado ali aos nossos pontos energéticos, né? Aqui, ó, gente, tá vendo? A vitalidade, né? Olha o que fala aqui, engraçado, ó. Por vivenciar essa vitalidade inconstante no seu ser. Aí vem a questão da inconstância. Eu fico me lembrando também lá do próprio mapa astrológico. E aí aqui também, Nossa, essa daqui foi uma das coisas que mais fez sentido quando eu li. O ideal para você seria que as suas horas de trabalho fossem concentradas em períodos de tempo mais curtos, como 4 horas, né? E aí que, gente, é que eu li só um pedacinho que me chamou a atenção. Mas é realmente isso, sabe? Eu, às vezes, estou num pico muito alto de querer fazer várias coisas, depois parece que cai ali ao extremo a minha energia. E então, isso é importante, né, gente? Que a gente vá se conhecendo, e aí ali mesmo o texto falou, nem sempre isso é possível. No meu caso, é possível sim. Então, eu consegui fazer ajustes na minha vida e, inclusive, vou ler novamente aqui. Ainda fala aqui do convite, né? Que eu tenho que esperar convites das pessoas, né? Enfim, várias coisas, gente. Sei que não faz tanto sentido assim se você não conhece, mas eu te convido a conhecer. Deixa eu tentar achar aqui o nome delas. Olha que interessante esse aqui também, só para mostrar para vocês, para finalizar. Não é necessário provar nada para ninguém, nem para si mesmo, né? Isso aqui, aí pode parecer assim, então é algo de autoajuda, mas não, isso está relacionado a mim, tá? Ao meu desenho humano, não vai ser assim para todos, tá bom?
Estou permitindo que a pressão do mundo externo governe a minha vida, vai dizer isso aqui atrás. E aí, assim, faz muito sentido, porque realmente às vezes eu andava muito com pressa, né? Não importa a pressão que esteja sentindo, tira um tempo livre. Nossa, eu gravei tantos vídeos falando sobre isso, da minha dificuldade de descansar. Então, isso é algo que precisa ser trabalhado e tá comprovado aqui, né? Porque tem pessoas, gente, que são ligadas em 220 que parece que não precisa descansar mesmo, não. E eu também acho que eu sou assim, mas não sou não. Não sou não, e o desenho humano veio provar. Deixa eu tentar achar aqui o nome. Será que eu acho? De quem fez aqui, gente? Elas têm até um canal aqui no YouTube. Aquelas ainda falaram que era na introdução, tá vendo? Que tinha mais coisa, mas eu parei por aqui, pelo menos por enquanto. Ai, não achei, mas eu vou procurar aqui o nome e vou deixar fixado, tá bom? Mas eu acho que é esse aqui, eu acho que o canal é esse, Fluxo Energético Humano. Vou procurar. Bom, gente, é isso. Espero que tenha ficado claro nessa minha bagunça de palavras, mas espero que faça algum sentido. E aí, só para finalizar, eu queria dizer para vocês que nem, claro que não, aquilo que faz sentido para mim não vai fazer sentido para todo mundo, mas que você também conheça, descubra, né, quais ferramentas fazem sentido, se é que você precisa de ferramenta, que na verdade a gente não precisa, a ferramenta somos nós. Mas tem muita coisa boa que nos ajuda, sim, a trilhar o caminho aí de uma forma mais leve, a descobrir coisas que nós sozinhos ali não estávamos conseguindo descobrir, tá bom? Até o próximo vídeo.